Sejam muito bem-vindos ao Empreendecast. Dessa vez, o assunto é o livro O Segredo de Luísa, lançado em 2006 pela editora Cultura. Bom, O Segredo de Luísa nos conta sobre a história de Luísa Viana, uma jovem de 20 anos que cursa odontologia, simplesmente porque era o sonho do pai que ela se tornasse dentista. Por causa da faculdade, Luísa se muda para Belo Horizonte. Mas antes disso, ela passou muito tempo no Sereia Azul, bar de sua tia Fernanda, e lá vemos o início do seu sonho de abrir seu próprio negócio, como sua tia Fernanda o fez. Porém, Luísa tem muitos obstáculos. Seu marido não aprova sua independência, os pais preferem que ela tenha um emprego seguro e fixo, e nesse momento, Luísa não sabe muito sobre empreendedorismo, ela precisa buscar ajuda em outros lugares, né? Até porque até agora, como a gente vê em outras passagens do livro, tudo que ela fez foi para agradar os outros, não para agradar a si própria. Luísa tem o objetivo de levar a goiabada cascão que sua tia produz para todo mundo. As únicas pessoas que consumiam eram amigos próximos e moradores locais de Ponte Nova, Minas Gerais, onde a história se inicia. A ação investida começa a partir de um professor de computação conhecido como Pedro, na Faculdade de Belo Horizonte. Com ele, Luísa aprende o básico do empreendedorismo e começa a colocar seus planos em prática. As coisas não se desencadeiam da maneira mais tranquila, mas Luísa é persistente, ela já entendeu que o negócio para nascer de fato realmente é complicado, ainda mais depois do seu próprio noivo se juntar com os sogros, os pais de Luísa, para fazê-la desistir da ideia de abrir esse investimento de goiabada cascão, ou melhor, goiabadas Maria Amália, em homenagem à avó de Luísa. Vale destacar que o livro ele não vai contar simplesmente a história de Luísa, né, nessa questão. Ele vai se utilizar da história dessa personagem para introduzir pontos mais fixos, mais diretos, mais objetivos sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre investimento, sobre administração, né? A história do livro, ela decorre de uma maneira normal e esses pontos mais objetivos sobre negócio e administração são blocos cinzas que estão no meio da história. Então você pode escolher tanto ler a história corrida, junto com os blocos cinzas, ou primeiro ler a história da Luísa e depois voltar nesses blocos. Você consegue fazer essa leitura tranquilamente. Continuando. Com o andamento do sonho de Luísa, Pedro escolhe um padrinho para esse negócio, Sr. André. Ele é empresário e dono de uma fábrica de biscoitos. No decorrer da história, Pedro, né, que a Luísa conheceu lá na faculdade de Belo Horizonte, se apaixona por sua tia Fernanda. E Luísa, na formatura de odontologia, nossa protagonista aproveita que é a oradora da turma para terminar com seu noivo, Delcídio, e apresentar Eduardo, seu namorado. Um tempo depois, Eduardo fica desconfiado de certos lugares que Luísa frequenta e decide segui-la e então descobre seu segredo. Luísa é voluntária em uma organização que ajuda crianças carentes. Passando mais um tempo, Luísa interage e fecha negócio com outros investidores através de Sr. André, né? E finalmente começa a produzir. Bom, final da história. As goiabadas Maria Amália são um sucesso e com grandes índices de exportação. E Luísa recebe o prêmio de empreendedor global da GMA, aquela historinha ali que a gente vê no começo do livro, ela volta ali no final. E sua família finalmente reconhece seu valor. Todo mundo tá finalmente orgulhoso de Luísa. Bom, espero que tenha dado para pegar um pouquinho, né, de como que é o livro, como ele se desenvolve e, caso se interesse, você consegue achar PDF dele ou então até mesmo comprá-lo. Aqui quem falou foi Mariana Souza e agora eu passo a palavra para a minha amiga Lucimar, que vai nos contar um pouco sobre o autor desse livro. Então, pessoal, aqui quem está falando é a Lucimar, tá? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o autor. Quem será o autor do best-seller O Segredo de Luísa? Vamos conhecê-lo? Ele que, além de ter mais de 15 livros publicados, também desenvolveu softwares de negócios, atua como palestrante e é o criador de um dos maiores programas de ensino de empreendedorismo no Brasil. Este é Fernando Dolabella. Ele é mineiro, pai de 4 filhos, formado em administração e direito. Então, temos algumas curiosidades aí sobre a formação acadêmica de Dolabella. Ele relata em uma entrevista que é formado em direito, porém nunca exerceu porque ele não se identificou com a profissão. Ele também relata que abandonou 2 cursos, um de ciências sociais e outro de economia. Pois bem,
Sobre a sua atuação no mercado de trabalho, ele declara que atuou em algumas empresas multinacionais por alguns anos, porém essa posição de funcionário o deixava bastante frustrado. E sobre o seu ingresso como professor universitário, sim, ele iniciou na UFMG como uma espécie de gerente de departamento da computação. Nesse caminho, ele atuando como docente na turma de computação, dando aula de administração. Aí sim, ele, como professor, encontrou seu lugar e ficou tão motivado que, com a nova experiência, que ele até criou uma disciplina de empreendedorismo. Pois, segundo o autor, empreender significa a capacidade de transformar, inovar e produzir riquezas materiais e simbólicas. Então, nessa vibe, ele, com bastante entusiasmo, ele, pela possibilidade de formar, ou melhor, de estimular novos empresários, ele desenvolveu metodologias empreendedoras. Sim, essas metodologias que trouxe ele possibilidade de ingressar em projetos. Um dos projetos chama-se Softex 2000. É um projeto do programa CNPq, um programa que foca no incentivo de exportações de software. Fernando Dolabella preparou 100 professores da área de informática para que esses preparassem, incentivassem os seus alunos a abrir as suas próprias empresas. Nessa direção aí, o autor também foi contratado por inúmeras entidades e uma delas também com destaque, que é o Sebrae, uma entidade que se destaca mundialmente no setor empresarial. Aí sobre o maior best-seller na área, o que ele diz? Que O Segredo de Luísa, ele conta um romance sem ficção e numa linguagem coloquial, que segundo o autor foi o atrativo para o sucesso em vendas, com mais de 350 mil exemplares vendidos até o ano passado. Ainda sobre o formato do livro, Dolabella justifica sua escolha no enredo ao tratar da mulher, isto que essa que sofre uma discriminação, quanto é questionada nas suas capacidades. O livro emerge esse debate porque a discriminação, também acontece no mundo do empreendedorismo. Agora nós vamos estar falando um pouquinho, sobre a ética e como vemos que ela foi abordada, no livro. Vamos lembrar um pouquinho sobre a questão de ética. E a ética, ela é um ramo da filosofia, que se dedica ao estudo dos valores morais e dos princípios que orientam o comportamento humano. Ela busca entender o que é considerado certo ou errado, bom e mal, justo e injusto, em diferentes contextos e situações. A ética, ela envolve a reflexão sobre as normas, valores, virtudes que guiam a conduta das pessoas, tanto em seu nível individual e mais ainda, no coletivo. É uma disciplina que questiona, analisa as bases das nossas ações e as nossas decisões, procurando estabelecer fundamentos para um comportamento moralmente responsável. Aquilo que nós vemos, nós olhamos, principalmente por vivemos em sociedade, e a gente julga, ser uma atitude, um comportamento moral ou não. E nesse mundo, dos negócios, a Luísa, ela acaba se deparando com várias situações que exigem dela decisões éticas, as quais vão muito além do âmbito empresarial, chegando também ao moral. E a maneira como ela se relaciona
com os seus concorrentes, seus fornecedores, seus clientes, acaba revelando o seu código, né, de ética, tanto pessoal e o profissional. E o livro ressalta a relevância de levar em conta, né, as consequências sociais ao empreendimento. E Luísa é motivada a refletir não só sobre como a sua empresa pode contribuir, né, para o bem-estar da sociedade. E vemos também que a honestidade e a transparência são temas que são abordados de forma constante no livro. Luísa, ela percebe a importância de ser transparente com seus parceiros comerciais, seus investidores, seus clientes, a sociedade, né? Ali a cidade onde ela vive, a fim de estabelecer uma empresa que seja confiável e que seja duradoura. Vemos também que a trajetória de Luísa também se revela como uma busca por seus próprios princípios e autenticidade. Acaba que as suas decisões demonstram seu comportamento com os seus valores e como isso influencia sua reputação, né? E êxito no cenário empresarial. O livro, ele acaba discutindo a forma de como Luísa precisa lidar, né, com os dilemas éticos relacionados a interesses conflitantes, sem sacrificar os seus princípios morais em troca de benefícios financeiros. Então é muito importante, né, também não pensar só na questão financeira, porque de certa forma, né, se esse for o principal foco, não vai para frente, né, não vai ser duradouro, porque as pessoas não vão confiar, não vai ter essa questão de transparência, porque vai ser voltado mesmo somente para a questão financeira. E de maneira sucinta, né, o livro acaba evidenciando a relação intrínseca entre a ética e o empreendedorismo, destacando que o êxito de um negócio não depende exclusivamente de uma boa elaboração de estratégias, mas também de valores éticos consistentes e comprometimento, né, com a responsabilidade social. Então, vemos a necessidade de tomar decisões responsáveis e justas, tanto no âmbito pessoal, né, como no âmbito profissional. Trabalhar de forma ética com todos garante que os produtos ou serviços sejam justos e transparentes, construindo lealdade e confiança. E você, ouvinte, também quer aprender a como fazer um modelo de negócios apresentado pelo Fernando Dolabella? No livro O Segredo de Luísa, ele enfatiza a importância de identificar oportunidades. O empreendedor precisa ser alguém de visão. Ele precisa analisar o mercado e identificar as fatias desse mercado que não estão sendo abarcadas da maneira correta. Então, ele vai criar um produto ou serviço que vai solucionar aquela questão ou amenizar o problema. A partir dessa análise, utiliza-se os recursos da maneira mais eficiente, se forma uma equipe competente e acompanha os resultados do negócio. O livro oferece diversos insights e orientações para empreendedores que desejam iniciar e desenvolver seus próprios empreendimentos. O modelo de negócios é uma representação estruturada que descreve como uma empresa cria, entrega e captura valor. É uma ferramenta fundamental para compreender a lógica por trás de um negócio e como ele opera. Os recursos, por exemplo, são os ativos necessários para operar um negócio, incluindo financeiro, como capital de investimento, recursos físicos, como instalações, equipamentos e, claro, os recursos humanos com funcionários qualificados e engajados.
Na formação de equipe, envolve atração e selecionamento de talentos, criando um ambiente de trabalho motivador e ético, investindo no desenvolvimento profissional dos colaboradores com atenção à empatia, a equipe sólida e alinhada com os objetivos do negócio é muito mais eficiente no sentido operacional e também para entrega de valor aos clientes. O acompanhamento dos resultados dessas estratégias é fundamental para avaliar a eficácia do modelo de negócios. Isso envolve estabelecer metas e indicadores de desempenho, monitorar os resultados financeiros e operacionais e realizar ajustes quando necessário. Para se destacar no mercado, o impacto social do empreendedor responsável gera efeitos positivos na sociedade, seja fornecendo produtos ou serviços que atendam às necessidades de comunidades marginalizadas, promovendo a inclusão social ou ainda apoiando causas ambientais, entre outros. Os empreendedores sociais buscam desenvolver modelos de negócios sustentáveis, que sejam economicamente viáveis e ao mesmo tempo tenham um impacto social, buscando equilibrar a geração de lucro com a criação de valor, garantindo a continuidade do negócio a longo prazo. Sendo empreendedor ético, é necessário que se procure parcerias e colaborações que envolvam organizações sociais, governamentais e até mesmo o setor privado, que fortaleçam o impacto do negócio e ampliem sua capacidade de gerar mudanças positivas. É muito importante um alinhamento das metas, objetivos e propósito. É importante também ter transparência e fazer a prestação de contas à sociedade, aos investidores e a todas as partes interessadas, demonstrando o real impacto desse produto, serviço ou empresa. Essa mensuração do impacto é fundamental para o empreendedorismo com responsabilidade social, porque assim você consegue fazer os ajustes para maximizar os resultados. E por fim, a inspiração para os outros. O texto aborda muito a relação de Luísa com o seu mentor. E inspirar e ser inspirado no caminho do empreendedorismo ético e sustentável é realmente um diferencial nos dias de hoje. Aliás, por falar em diferencial, essa sociedade cada vez mais imediatista, que não planeja, não pensa a longo prazo e que quer tudo na velocidade vezes 2, jamais estaria ouvindo e participando do Empreendicast, que é um podcast que realmente tenta fugir daquele formato de 10 minutos, que tenta realmente trazer os insights e pensamentos relevantes para o mundo dos negócios. Se você está assistindo, seja no YouTube ou alguma outra plataforma, se você está ouvindo essas palavras, você já está de parabéns. Já é um diferencial em uma sociedade tão imediatista você consumir conteúdo de qualidade e com tempo. Por fim, quem cria um negócio, cria para alguém. O empreendedor de sucesso entende a importância de satisfazer as necessidades e expectativas e entregar sempre a mais para o cliente. Ele está sempre atento às demandas do mercado e também aos feedbacks para buscar oferecer produtos e serviços de qualidade com foco no seu público-alvo. A gestão eficiente, como gerir esse negócio de forma organizada, com metas claras, acompanhando indicadores de desempenho, tomando decisões estratégicas, fazem com que esse produto ou serviço ou toda a empresa seja relevante e se destaque no mercado. É também importante a capacidade de se adaptar e se recuperar rapidamente diante das adversidades. Esse conceito é conhecido como resiliência, onde se sabe que nem tudo acontece como planejado, inclusive segundo uma determinada lei. A lei de Murphy, que diz que tudo vai dar errado e na pior hora possível. É muito importante prever
os cenários, fazendo um planejamento e análises constantes desse mercado. Lembrando que esses são apenas alguns dos aspectos que formam um empreendedor de sucesso, de acordo com o Fernando Della Bella. No entanto, nós do Empreendicast queremos ressaltar que cada empreendedor e empreendedora tem suas próprias características e habilidades únicas, e o caminho para o sucesso pode variar de pessoa para pessoa. Com autoconfiança, autoconhecimento e aprimoramento constante, com certeza você vai ser um empreendedor de sucesso. E nós da Empreendicast queremos o seu relato. E que essa conversa gostosa continue nas nossas redes sociais. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse episódio de hoje? Qual parte você considerou mais importante para o seu sucesso como empreendedor? Deixa aqui nos comentários e nós vamos continuar essa conversa, analisando, respondendo e interagindo da melhor maneira possível, a fim de criar uma verdadeira comunidade. Nós esperamos que você tenha encontrado mais inspirações para trilhar o caminho do empreendedorismo consciente. Para o empreendedor, o ser é mais importante que o saber. A empresa é a materialização dos nossos sonhos. É a projeção da nossa imagem interior, do nosso íntimo, do nosso ser em sua forma total. O estudo do comportamento do empreendedor é fonte de novas formas de compreensão do ser humano em seu processo de criação de riquezas e de realização pessoal. Sob esse prisma, o empreendedorismo é visto também como um campo intensamente relacionado com um processo de entendimento e construção da liberdade humana. Della Bella, 2008, página 242.